Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Vem Pro Cenáculo. Todos os dias nós estamos aqui no canal do YouTube ao meio-dia para compartilhar uma palavra e orar com vocês. Eu quero convidar você a já compartilhar o link da nossa live aqui do Vem Pro Cenáculo com seus amigos, com uma pessoa que você quer que seja abençoada. Então, compartilhe esse link e todos os dias ao meio-dia nós estamos aqui no YouTube. Também quero te convidar a deixar o teu pedido de oração. Então deixa aqui no chat o teu pedido de oração, que nós estaremos colocando no nosso caderno de oração e orando por você, orando pela sua família, intercedendo, orando junto contigo aí. Amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, o poder do perdão. A palavra final de Cristo, o poder do perdão. Está lá em Marcos, no capítulo 2, verso 10 e 11, que diz o seguinte: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Cristo tem autoridade para perdoar os pecados, para perdoar os nossos pecados, para perdoar os meus e os seus pecados. Ele tem autoridade. Nós vivemos uma era marcada por culpa, por arrependimento e tantas vozes que nos lembram constantemente dos nossos erros. A sociedade ensina pra gente que é preciso merecer o perdão, fazer algo para conquistar esse perdão, pagar pelos próprios pecados. E muitas vezes nós temos pedido perdão ao Senhor, mas mesmo assim nós nos sentimos aprisionados, carregando fardos que já deveriam ter sido deixados para trás. Hoje, o Senhor nos convida a olhar para a cruz com os olhos espirituais. A cruz não é apenas um símbolo religioso. Ela é o altar da vitória, é o lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. A cruz fala para nós do perdão de Deus. A cruz fala para nós do perdão do Senhor nos alcançando. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre a autoridade de Cristo para perdoar pecados e como a gente viver livre da culpa que insiste em nos acorrentar. Então muitas vezes a gente pede perdão ao Senhor, mas mesmo assim a gente ainda se sente culpado. Eu quero falar para os irmãos nessa tarde que a cruz traz para nós, em primeiro lugar, o perdão definitivo. Em Mateus capítulo 27, verso 46, nós ouvimos um dos clamores mais profundos já registrados na palavra. Foi quando Cristo na cruz fala para o Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus não estava apenas sofrendo fisicamente, ele estava experimentando a separação espiritual que o pecado causa nas nossas vidas, a separação de Deus. Não foram os pecados de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Foram os nossos pecados, os meus e os seus pecados. Cristo levou sobre si a nossa culpa, o nosso castigo, a nossa vergonha. Isaías 53 fala sobre isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. A cruz traz para mim e traz para você o perdão, a restauração e a eternidade com Jesus. Em João capítulo 19, verso 30, Cristo diz: está consumado. E essa não foi uma frase de derrota. Quando Jesus diz está consumado, não foi uma frase de derrota porque ele estava ali
partindo e morrendo de fato, literalmente. Não, foi um grito de vitória. Está feito, está consumado. Eu vivi uma vida sem pecado e me entreguei na cruz. Me entreguei na cruz. Eu gosto de um versículo onde Jesus fala assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou por amor de muitos. Cristo entregou a sua própria vida por amor de nós, para que nós fôssemos perdoados. Há perdão de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Você pode digitar um amém aqui? Há perdão de Deus para nós. E o está consumado foi um grito de vitória. O preço havia sido pago. O véu do templo se rasgou. A dívida que nós tínhamos com Deus foi paga, foi cancelada. O inferno perdeu a sua força sobre as nossas vidas quando Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus não apenas perdoa, ele tem autoridade final sobre o pecado. A cruz foi o decreto divino de que o perdão está disponível. Está disponível, é completo e é acessível. Você e eu não precisamos mais nos justificar diante de Deus. Não há mais sacrifício a ser feito. O nome dessa liberdade é graça. E a graça diz que o que era impuro agora está limpo. O que era culpado agora está justificado. Amém? O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui, a nossa resposta a esse sacrifício, ao sacrifício de Jesus. Confissão e libertação. Se Jesus fez a parte dele, qual é a nossa parte? Em 1 João capítulo 1, verso 9, nós temos uma resposta clara. A palavra de Deus vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E toda é o que, irmãos? Toda é toda. Todo pecado, toda injustiça. Não há pecado que não possa ser perdoado na sua vida. Mas existe uma chave, e a chave está na primeira parte do versículo. Se confessarmos, ou seja, você e eu, nós precisamos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados. A confissão é mais que uma prática espiritual. Ela é um ato de humildade. Porque para eu confessar, eu preciso reconhecer, eu preciso me humilhar. E não é me humilhar no sentido de ficar, sabe, com milindres. E, ó céus, ó vida, ó azar. Não é isso. É reconhecer o erro, reconhecer o pecado e confessar ao Senhor. E confessar diante do Senhor, buscando um lugar de cura, buscando um lugar de perdão, de restauração, de mudança de rota. Confissão é um ato de humildade, de rendição, de confiança na graça de Deus. E o que é a graça, irmão? A graça é favor imerecido. Por isso que esse perdão não é conquistado por mim, conforme o meu merecimento, não. É graça. Foi Cristo que conquistou por nós na cruz. Amém, querido? Então, primeiro ponto da confissão, você precisa ser abundante na sua confissão. Não economize palavras, não esconda as suas feridas. Um machucado precisa ser exposto ao ar para cicatrizar. E a nossa alma precisa ser exposta à luz dessa graça de Deus para sermos curados. E essa exposição vem por meio da confissão. Quando você confessa, a palavra de Deus vai dizer: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Segundo ponto, seja específico. Não diga apenas: Senhor, pequei. Vá além, diga: Senhor, eu menti para proteger a minha imagem. Senhor, eu fui agressivo com meu filho, com a minha esposa, eu guardei rancor no coração. Isso não é uma punição a si mesmo, isso é medicina para a alma. O pecado precisa ser isolado, precisa ser tratado com nome, dia e hora, para que ele possa ser resolvido, para que ele possa ser alcançado pela graça de Deus.
Então, quando nós pecamos, existe dia e hora e nome para esse pecado. Então, confesse o teu pecado de forma específica para que a graça de Deus te alcance, te perdoe e transforme a tua vida. A confissão verdadeira não nos leva à vergonha, mas à libertação. Ela não nos afasta de Deus, mas nos leva de volta aos braços do Pai. Terceiro ponto, o enfrentamento da culpa. Ouse crer no perdão que vem da cruz de Cristo. Mesmo depois da gente confessar, muitos de nós ainda lutam com o inimigo silencioso, a culpa. Nós confessamos, mas ainda nos sentimos culpados. Ela sussurra no nosso ouvido, você não mudou. Deus não te perdoou de verdade, você não é digno. Mas a palavra de Deus em Romanos 8:1 declara, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você consegue entender isso? Nenhuma condenação, nem do mundo, nem do diabo, nem a sua própria consciência pode te condenar. Porque se nós estamos em Cristo, não há condenação nenhuma sobre as nossas vidas. Você precisa dizer a culpa quando ela vier sobre você. Você precisa dizer a ela que o sangue de Cristo foi derramado, que Cristo conquistou o perdão sobre a sua vida. Você precisa assumir isso. Quando a vergonha tentar se infiltrar no seu coração, você precisa se lembrar que o teu nome está escrito no livro da vida. Quando a dúvida vier, ore com fé. Jesus, a minha culpa está aos teus pés. Em teu nome ela não tem mais poder sobre a minha vida. Jesus é suficiente. Ele não apenas prometeu levar os seus pecados, prometeu perdoar os seus pecados. Ele levou os seus pecados na cruz. Ele perdoou. Ele te perdoou. E você precisa assumir isso. E para concluir, meus irmãos, Jesus tem a palavra final. Para concluir, Jesus tem a palavra final sobre as nossas vidas. Antes de você dizer amém na sua oração de hoje, eu quero que você se lembre, Jesus tem a palavra final. E a palavra final sobre nós não é acusação. A palavra final não é vergonha, não é condenação. A palavra final é graça. A palavra final é favor imerecido. A palavra final é perdão, é liberdade de Deus para as nossas vidas. A graça de Deus é isso, é o favor imerecido. Nós não somos perdoados porque nós merecemos, nós fomos perdoados porque Ele conquistou isso na cruz, por amor de nós. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou e por causa do sacrifício dele, a graça de Deus nos alcança. E quando nós confessamos os nossos pecados, com dia, hora e nome, a graça de Deus vem, nos alcança, nos perdoa e nos transforma. Amém, queridos? Esse é o poder do perdão. Talvez hoje você esteja aqui com o coração pesado. Talvez você ainda ouça ecos de culpa no seu íntimo. Talvez você esteja tentando esconder um pecado de Deus, como se isso fosse possível. Mas hoje Jesus te convida a um lugar de descanso. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Você não precisa se culpar mais, se punir mais, esconder nada. Você precisa colocar isso à luz de Cristo, para que a graça de Deus e o poder do perdão alcance a sua vida, ainda hoje, nessa tarde. O perdão está aqui, e o nome desse perdão é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creia no poder do perdão. Creia na cruz de Cristo. Confesse, seja perdoado e seja transformado para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você, para que essa palavra te alcance e dê frutos para a glória do nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui nessa tarde.
e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor para que essa palavra, Senhor, gere frutos para a Tua glória. Que nós possamos saber que o Filho de Deus tem poder, tem autoridade para perdoar pecados. Que nós possamos entender, Senhor, que não é o nosso merecimento, mas é a graça, o favor imerecido que nos alcança. Foi a cruz de Cristo que conquistou isso por nós. E que nós possamos, Senhor, nos libertar de todo ego, nos libertar, Senhor, de todo pecado e que nós possamos, Senhor, confessar diante do Senhor, confessar, Senhor, diante, Senhor, dos irmãos também, caso seja necessário, para que nós possamos ser perdoados. O Senhor já conquistou isso por nós na cruz. A graça do Senhor está disponível e nós queremos, Senhor, usufruir, nós queremos receber essa graça do Senhor que está disponível. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa live hoje. E profetizar, Senhor, que a cruz de Cristo, que o poder do perdão alcance a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa tarde. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? É isso. Que o poder do perdão possa alcançar a sua vida e que você nunca se esqueça que Cristo tem poder e autoridade para perdoar todo pecado. Amém? Que Deus te abençoe e não esqueça, todos os dias ao meio-dia vem para o cenáculo. Todo pedido de oração que você deixou aqui no chat vai para o nosso caderno de oração e nós estaremos orando juntos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.